Bom dia, igreja. Muito bom estar junto com os irmãos e irmãs queridas. Tivemos um tempo ausentes, ficamos 2 semanas de férias, um tempo com a família. E depois, na semana seguinte, nós estivemos visitando o trabalho no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, a Missão Ilha. Agradecemos sua oração, tivemos um tempo muito abençoado. Estivemos no Rio, mas praticamente nós ficamos sem se movimentar. Estávamos no hotel e a conversa com o pastor lá, ele veio até a gente, e depois no domingo nós estivemos ali reunidos com os irmãos na Ilha do Governador. Trabalho que está começando, Deus tem abençoado tremendamente aquele trabalho, não tem 1 ano de funcionamento, eles já estão congregando mais de 30 pessoas, tem 22 membros adultos, entre transferidos e batizados, tem um batismo de 10, 11, talvez 12 pessoas agora em setembro. Então eles pretendem chegar no final do ano com 40 membros, mais ou menos. Eles já vão ter mais de 30, congregando eles já têm mais de 30 pessoas. Isso adultos, fora algumas crianças que estão ali. Trabalho muito bacana, o pastor Maciel tem realizado, junto com a sua esposa Rosângela, a pastora Rosângela, tem crescido bastante, nos alegrou bastante o coração, fomos muito bem acolhidos pelos irmãos e saímos de lá muito encorajados e muito desafiados. Obrigado por sua oração, que certamente nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Irmãos, nessa manhã Deus tem colocado uma coisa no meu coração, por isso eu pedi esse prelúdio para o Vincent, de que Deus pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. E ele iniciou o louvor dizendo que não há outro lugar onde a gente gostaria ou queira estar. E eu queria te convidar nessa manhã a ter um tempo agora para nós orarmos juntos. Temos irmãos na igreja que estão lutando com enfermidades, irmãos que, graças a Deus, estão se recuperando, mas ainda necessitando de orações, irmãos que estão enfrentando dificuldades com questões de trabalho, conflitos familiares, enfim, nós temos pessoas que talvez não se reportem a nós, mas que estão enfrentando lutas emocionais por conta desse isolamento, dificuldades de relacionamento, não porque tem problema, mas porque não pode se relacionar presencialmente, reduz o ambiente. Então nós temos tido uma sorte de situações, vemos o cenário político, o cenário econômico do nosso país, e nós vamos nos sentindo assim bastante apertados no coração. E quando estavam organizando mais ou menos a ordem desse culto, Deus colocou esse cântico no meu coração. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu possa pensar, não é nem pedir. E eu queria que você orasse comigo agora. Se você está passando uma necessidade, seja ela qualquer for, emocional, física, material, espiritual, qualquer que seja ela. Agora, volte o seu coração para Deus, para a gente estar em oração, crendo que esse Deus é poderoso, pois não há outro lugar onde eu queira estar, senão nos braços desse Deus poderoso e amoroso. Vamos orar juntos, você que está em casa, você que está aqui, Deus é poderoso, eu creio nesse poder, por isso eu te convido a orar comigo. Deus, nós entramos agora, continuamos na Tua presença e ousamos, Senhor, a colocar a nossa confiança e a nossa fé na certeza de que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Visita agora, Senhor, aqueles que estão passando por problemas de ordem física, que estão enfrentando enfermidades, que a unção, mover de cura venha sobre cada um
uma dessas pessoas. Visita aqueles que estão em conflitos de relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que humanamente nós não podemos, o Senhor pode. Então visita essas pessoas, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, materiais, decorrentes dessa pandemia. Em nome de Jesus, abre portas, Senhor. Direciona caminhos, Senhor, envia oportunidades para essas pessoas poderem prover o pão de cada dia, Senhor. Aqueles que estão enfrentando problemas de ordem emocional por conta dessa pandemia, em nome de Jesus, visita agora com teu Espírito Santo e derrama do teu poder sobre essas vidas, Pai. Nós pedimos a tua bênção e abençoamos cada lar que está agora conosco, os irmãos e irmãs queridas que estão aqui presentes. No nome de Jesus, essa é a nossa confiança, em Ti nós confiamos, por isso nós dizemos, graças a Deus o Senhor já nos tem ouvido, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você crê? Eu creio nesse Deus, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Amém. Queridos, eu gostaria de meditar com vocês sobre esse tema que está projetado aí, o preço da unidade. Por que essa meditação? É exatamente isso que você está pensando. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Eu tenho recebido convites de diversos segmentos da sociedade, dentro das igrejas, é claro, pedindo que eu grave vídeos ou me posicione, declare, faça convocações e outras coisas em nome da nossa denominação ou pessoalmente. Pessoas que me argumentam por um lado e pessoas que me argumentam com outra. Pessoas que têm o coração totalmente tementes a Deus e desejam o melhor do Senhor, que se posicionam de modo diferente. E eu sou convidado por eles. Alguns o fazem de forma mais incisiva, outros de forma mais suave, mais delicada, mais discreta. Nós estamos vivendo um tempo complicado, isso não se refere apenas a alguns ambientes, todos os ambientes familiares, ambientes os mais variados possíveis. E nós somos convidados pelo Senhor a viver em unidade. Eu acredito que nós precisamos, como igreja, e individualmente, ter nossas convicções. Mas mais do que posicionar, ou ter algo que fique claro para todo mundo como eu penso, nós precisamos lutar pela unidade do corpo de Cristo. E o que eu vou falar nessa manhã, mais para frente eu vou colocar com mais clareza, não se aplica apenas à unidade da igreja, se aplica a qualquer relacionamento humano. Sem essas questões que vamos abordar aqui, não é possível viver em harmonia com as pessoas. E nenhum de nós consegue viver isoladamente. Nós fomos criados como seres comunitários. Nós somos criados por um Deus trino e é a essência de cada um de nós nos relacionarmos e vivemos em comunidade. E precisamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. O apóstolo Paulo, no texto de Efésios 4, 1-6, ele vai falar um pouco sobre a unidade. E o texto diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade, queridos, é altamente poderosa. Olha aqui o texto de Gênesis 11:6, que é um exemplo, talvez um exemplo negativo sobre o poder da unidade. É um contexto negativo, mas enfatiza com clareza a questão do poder da unidade. Vejam, disse o Senhor, todos
todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha que o texto diz, está falando sobre o famoso texto da Torre de Babel. Quando ele diz assim, a língua é uma, o povo é um só. E o Senhor diz assim, vejam, todos se unirem e falam a mesma língua. Isso é só o começo do que fazem. Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. É um outro contexto, mas está falando que na unidade existe algo poderoso. Por isso o diabo tem muito interesse em quebrar a unidade. Por isso o diabo quer que os relacionamentos familiares, marido, mulher, pais e filhos, entre amigos e na própria igreja do Senhor Jesus Cristo, ela seja quebrada. Porque na unidade existe um poder tremendo. Quando nós nos unimos, quando nós mantemos a unidade, quando nós estamos juntos com um propósito, é o que o texto bíblico diz, nada lhe será impossível. E o diabo sabe disso. Por isso ele semeia discórdia, ele semeia intolerância, ele semeia quebras de relacionamento. Quantos de nós vivemos ou já vivemos situações em que nós não queremos que se trate? Tem nada contra aquela pessoa, desde que ela entra por aquela porta, eu saio por essa. Nada contra ela, desde que ela vá na igreja lá da esquina. Nada contra ela, desde que a gente não vá no mesmo restaurante. Nada, não tem nenhum problema, desde que ela não venha conversar comigo. Desde que ela encontre os meus amigos quando eu não estou presente. Nada contra ela, só não vou com a cara. Quantos de nós não vive ou viveu situações desse tipo? E às vezes dentro de uma mesma comunidade chamada igreja. Agora, como nós definimos unidade? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Não é o preço da unidade ainda, mas o texto bíblico nos coloca algumas coisas que eu queria repartir. Paulo define unidade nos versos 4 a 6, de um modo diferente que talvez a gente possa pensar. Ele diz o seguinte, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Para Paulo, essa é a questão que define unidade. Existe um só corpo, existe um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Esses são os parâmetros que definem a unidade. Efésios 4, 4 a 6 está claro. É isso que define. Então, meus irmãos, todos nós concordamos com Paulo. Amém? Nós concordamos? Ou existe mais do que um corpo? Existe mais do que um Espírito Santo? Existe mais do que uma só esperança? Nós discordamos disso? Eu acredito que nenhum de nós discordamos disso. Todos nós concordamos com Paulo. Se nós concordamos com Paulo, então o que quebra a unidade? Se é claro que existe um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma só esperança, por que é que há quebra de unidade? A unidade, muitas vezes, queridos, é quebrada. A quebra da unidade, muitas vezes, causada em como nós vivenciamos a unidade. Não por aquilo que define a unidade. E aí ele vem, como funciona o único corpo? Não, a igreja tem que ser estruturada assim. Não, eu não gosto de igreja desse jeito, eu gosto de igreja assim. Não, assim não funciona, tem que ser desse jeito. Não, assim não funciona, meu irmão, você não está entendendo? Não pode ser dizer, não, mas tem que ser assim, não tem que ser assado. A nossa é melhor, claro, a nossa sempre é melhor. Como manifestamos o único Espírito? O Espírito vem, eu pulo de alegria. Não, o Espírito vem, eu fico numa boa. Quando Deus está presente, eu só me delicio. Não, quando o Espírito está presente, a gente fica cheio da alegria do Senhor, a gente salta, a gente pula, a gente chora. Como é que acontece? Como nós vivemos a única esperança? De que forma você aguarda? Não, tem esperança, peraí, pastor. Tem eternidade, mas peraí, deixa eu casar, ter filhos, ganhar uma graninha, fazer umas viagens,
antes, depois Jesus pode voltar. Não, Jesus volta, vai ser pelas nuvens, vamos arrebatar, não arrebata, vai para aí, não. E aí nós temos uma única esperança que é vivenciada de forma diferente. Como estabelecemos o senhorio do único Senhor? Não, isso é radical. Não, se não for radical, não é senhorio, não pode. Mais ou menos, isso aí não é, isso aqui é. Como nós vivenciamos a única fé? Você não tem fé, meu irmão. Como não tenho fé? Eu tenho fé, só que a minha fé é do meu jeito, sua fé é do seu jeito. Por que você está julgando, dizendo que eu não tenho fé? Porque eu estou olhando, eu estou vendo que você não tem fé. Não, você está dizendo porque você acha que é assim. Eu acho que é assado. Mas eu tenho fé. Não, você não tem fé, porque se você tivesse fé. Não, você que não tem fé, porque se você tivesse fé. E nós acabamos tendo dificuldades de entender o que é a fé. Como nós praticamos no batismo? Nós tivemos o batismo outro dia. Criamos um sistema que eu não vi em lugar nenhum, é nosso. É engraçadinho, né? Foi só engraçadinho. Não sei se foi bom, se não foi, mas foi o que nós fizemos. Não serve. Não serve porque não mergulhou. Então, quando passar a pandemia, Yumi está aqui, quando passar a pandemia, Yumi vai ter que tomar um banho direito aqui no batistério. Né? Mas não, só umas aspersão, tá bom? E às vezes a gente, na prática do único batismo, nós vamos quebrando a unidade. Como nós nos relacionamos com o único Deus? O Vincent, não há outro lugar onde eu quero estar. O outro diz assim, quando eu estou lá... Como nós nos relacionamos? De que forma que é a presença de Deus? Como é esse relacionamento? Então, na verdade, queridos, apesar de nós termos todos os parâmetros da unidade, nós nos divergimos e quebramos a unidade pelos comos. Mas isso é natural, porque nós somos pessoas diferentes, que nós temos um negócio que chama percepção e sensibilidade diferente, tem formas. Tem coisas que eu amo, eu gosto. Um dia eu estava numa igreja que eu pastoreei, e o pessoal gostava de um sonzinho um pouquinho alto no louvor. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor precisa pedir para os meninos baixar o som, porque esse som está difícil. Eu disse assim, minha irmã, vou te dizer uma coisa, eu amo o som alto. Ela olhou bem para mim, pastor, o que você está falando? Falei, estou brincando, eu vou pedir para eles darem uma maneirada. Mas eu não achava estranho, porque eu gosto. Eu gosto do louvor, do som alto. Mas eu respeito essa irmã, mas não tem problema. Sabe, e às vezes nós causamos problema. Então, Paulo vai trabalhando um pouquinho mais a fundo. Para ele, o preço da unidade consiste em atitudes que ajudam a mantermos a unidade. Se a pluralidade de percepções e de formas é natural, da nossa natureza diferenciada uns dos outros, e essa é a riqueza, Deus nos fez de formas que num corpo somos diferentes membros e temos diferentes percepções, graças a Deus. Porque se tivesse outro igual a mim, eu não toleraria ele, não. Não dá. Basta eu mesmo, e às vezes eu não me tolero. Não é assim? Ou você é eu me amo, não posso ver sem mim. O que acontece? Paulo está dizendo que para nós vivenciarmos a unidade e não quebrarmos a unidade, mas preservarmos a unidade, existe um preço. E esse preço consiste em atitudes que nós precisamos ter, que vai nos ajudar a preservar, a manter. Aí ele fala isso no verso 2. Com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Por isso que eu disse que essas atitudes são essenciais para qualquer relacionamento. Se elas não existirem, nós não conseguiremos nos relacionar. Se essas atitudes não houverem, em qualquer ambiente que for, nós não vamos
nos relacionar. Eu não tenho problema nenhum com o frentista que abastece o carro, desde que ele coloque o combustível direito. Mas eu não sei o nome dele, eu não conheço ele, não vivencio com ele, eu não converso com ele, eu não tenho relacionamento nenhum com ele, então eu não preciso disso. Porque não tem relacionamento, mas onde há relacionamento, e eu preciso preservar a unidade, sem essas atitudes nós não vamos conseguir. E esse é o preço da unidade. Se eu não tiver a fim de pagar esses preços, nós vamos em algum momento quebrar a unidade. Ou vamos fazer como eu disse no início da mensagem, sem problema nenhum. Ele entra por ali, eu saio por aqui. Ele senta bem aqui, eu sento bem ali. Quando ele está com os meus amigos, eu estou com outros amigos. Mas, desde que a gente não converse, desde que ele não venha muito perto, não é problema. Mas isso não é relacionamento. Isso não há unidade. Por isso, Paulo está nos ensinando que essas 4 atitudes são o preço da unidade. Em primeiro lugar, Paulo diz que eu preciso de humildade. Humildade. Dizem que tinha um jogador de futebol, só os mais antigos assim como eu, os barba branca, vão lembrar, ele chamava Dirceu. Né? Aquele famoso falso ponta esquerda. Era 11, mas não é ponta esquerda. E o Dirceu, ele disse uma frase que ficou notória. A minha maior virtude é a humildade. Aí a imprensa caiu matando nele. A minha maior virtude é a humildade. Ficou famosa essa frase desse jogador. Que é humildade? Como nós vamos ter humildade? Humildade, queridos, tem a ver com a atitude de reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Bem-aventurado os humildes de espírito, Mateus 5,3. Os que entendem a sua pobreza espiritual, o que reconhece que diante de Deus não tem capacidade, não tem nada. Ele é tão necessitado de Deus, que ele não pode viver sem Deus. A Bíblia fala de 2 tipos de pobreza, de pobre. Eu sou pobre, se eu não trabalhar, se eu não tiver o meu sustento, o meu salário, eu vou passar fome. Mas tem pessoas que nem com aquilo que conseguem trabalhar, elas conseguem sobreviver. E nos tempos bíblicos, a palavra que é usada para essa pobreza espiritual, humildade espiritual, é aquele que não tem recurso nenhum e precisa depender de. A pobreza espiritual, a verdadeira humildade só existe quando eu entendo, diante de Deus, que eu não tenho mérito nenhum, que eu não tenho merecimento nenhum, que eu sou alguém que precisa desesperadamente da graça de Deus. E se não for a graça de Deus, eu não posso fazer nada. Não, mas Deus, afinal, graças te dou, Senhor, que eu não sou como esses. Não. O Senhor diz, esse está se justificando. E por conseguinte, somos totalmente dependentes de Deus e por isso não devemos julgar as pessoas. Nós somos completamente dependentes de Deus. Nós somos um entendimento de que diante de Deus, eu sou completamente necessitado dele. E que, portanto, eu não devo julgar as outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Por isso, nós devemos considerar os outros sempre superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3. Esse é outro texto que talvez valha a pena um dia estudarmos, o capítulo 2 de Filipenses, na parte inicial, ou até avançando no texto sobre esvaziamento. Mas nós somos convidados a considerar o outro. Não, mas eu sou melhor que ele, porque eu vou considerar ele melhor que ele. Eu tenho melhores argumentos, eu penso mais, eu sou muito mais inteligente, eu tenho muito mais conhecimento, eu leio muito mais, eu tenho uma percepção melhor, eu estou melhor informado. Eu não reparto fake news, eu pesquiso antes de olhar, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. E aí o que eu faço? Eu não tenho humildade, porque eu olho para o outro e digo assim, achando o quê?
Estuda mais, meu filho. Lê mais, pesquisa mais. Paulo está dizendo para nós que precisamos considerar o outro superior ao mesmo ou ter só o maior exemplo. Esse texto de Filipenses 2 é interessante. Paulo vem explicando uma coisa, aí ele chega a dar um checkmate na gente. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é suficiente isso que eu estou falando? Então é o seguinte, faça a mesma coisa que Jesus. Ele vem falando como Jesus se esvaziou. Como Jesus, sendo Deus, ele tomou a posição de servo, do mais humilde. E foi fiel, foi humilde até a morte. E a pior das mortes, a morte de cruz. Não tendo ele culpa nenhuma. Tomou sobre ele toda a nossa culpa. Eu falo brincando aí, Paulo vem, Paulo, você não está me convencendo direito não. Daí ele empurra lá a pecinha dele e diz, checkmate, meu filho. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, Paulo, agora eu não discuto com você. O segundo preço da unidade, Paulo diz assim, com mansidão. Mansidão é um conceito que eu e você precisamos entender bem, porque falei para minha esposa que eu não precisava de água, mas Hideki trouxe água, então vamos beber água. Mansidão é um conceito que nós precisamos entender, porque mal entendido nos leva a algumas posturas erradas. Mansidão tem a ver com a atitude de reconhecimento da total dependência de Deus. O manso não é o pacato, é aquele que entendeu que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso, o contrário é uma atitude de orgulho e arrogância. O manso entendeu que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Ele governa e que eu posso descansar nos braços dEle. Eu não preciso arrogantemente, orgulhosamente convencer o irmão de que a posição dele está muito para lá ou para cá, que ele está equivocado. Mas se tiver, eu posso repartir o que eu penso. Irmão, eu penso assim. Mas irmão, eu penso assado. Irmão, mas você, o assado está meio cru ainda. Vamos pensar mais assado um pouco. E tal, e aí vamos indo. Chega num ponto que eu começo a ser arrogante, dizer assim, acho que você é ignorante mesmo, rapaz. Você não dá para conversar. Estou explicando, e você nunca aceita o que eu estou falando. Não, você que não aceita, fica toda hora rebatendo o que eu falo. E aí, dois bicudos vão se bicar, porque não dá para conversar. E entra num ponto de, não dá mais para falar com você não, deixa para lá, esquece, tchau. Chega, você não dá para conversar. Quantos e quantas vezes eu já não vi em grupos de amigos, a conversa termina desse jeito. Aí vem um mediador e diz assim, esse grupo não é para isto, gente. Vamos mudar de assunto. Por isso aquele que tem mansidão não precisa ficar lutando ou brigando de forma orgulhosa e arrogante. Jesus é o nosso exemplo de manso. Porque eu sou manso e humilde de coração, ele diz em Mateus 11, 29. A terceira atitude, que é o preço da unidade, essa é difícil, né? Paciência. Paciência é a capacidade de tolerar contrariedades de sabores e infelicidade. A paciência na Bíblia, ela é aplicada em dois sentidos. Em uma atitude que tem a ver comigo, mais perto de resiliência, mais perto de perseverar em meio a dificuldades, mas também paciência diz respeito, em especial aqui, da relação com outras pessoas. E quando se trata nisso, é tolerar contrariedade no sentido de tolerar aquele que às vezes, meu irmão, esse cara está excedendo, ele passou da linha, ele já deixou o bom senso faz tempo. Implica em não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outras pessoas contra si.
Por isso que nesse texto de Colossenses, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, Paulo vai dizer assim, depois, quando ele diz que nós devemos ter paciência uns com os outros, ele diz assim, perdoando-vos uns aos outros. Porque está acoplado essa ideia. Então, ao invés de revidar, ao invés de devolver, vingar, não, eu preciso posicionar, porque assim, eu preciso ter paciência, entender que o outro pode ser, talvez, alguém que precise do meu perdão e do meu amor. E por último, a quarta atitude que define o preço da unidade é suportando uns aos outros. E aqui nós temos a ideia de suportar, no sentido, nossa, tem que tolerar, né? Tinha um professor meu que diz assim, sabe aquela pessoa chata que você não gosta na igreja? Pois é, vai acostumando com ela que você só vai ver a eternidade com ela. Aí eu falei, professor, graças a Deus que no céu nós vamos ser outra pessoa, né? Já vamos ser transformados, vamos ser semelhantes a Cristo. Aí eu vou ser capaz de amar essa pessoa. Mas é verdade, né? Nós temos que suportar, não tem a ideia de aguentar, nossa, tem que aguentar esses irmãozinhos, essas irmãozinhas. Mas tem a ideia de nós tolerar uns aos outros e ser suporte para as debilidades e fraquezas dos irmãos. O suporte é aquele que segura, aquele que apoia, aquele que dá suporte literalmente. Por isso nós precisamos suportar uns aos outros em amor, como diz Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Se eu estou certo de que eu estou convicto da minha posição, eu não preciso esmagar o outro. Olha, irmão, respeito. Pensa melhor a esse respeito. Outro dia, das poucas conversas sanas que eu tive uma dessas conversas com um amigo, e ele sinceramente começou a manifestar a sua inquietação. O que você pensa dessa declaração? Mandou uma declaração de um pastor famoso. Ele disse assim, eu fico preocupado com esse tipo de posicionamento. Porque essa pessoa se tornou, na linguagem comum hoje, um influencer. A declaração dela arrasta milhares e milhares de pessoas. Tanto conscientes, quanto pessoas que não têm uma consciência crítica do que está ouvindo. Mas o que você pensa? Não é complicado isso, aquilo? Eu fui colocando, eu também acho. Acho muito complicado, me preocupa demais, mas também me preocupa demais usar desse tipo de coisa para aquilo. Então, eu me sinto realmente no meio de uma situação difícil e tem horas que, com toda honestidade, eu não sei como me posicionar. Quer ver uma dessas coisas? No meu gosto, eu gostaria de ter a igreja um pouquinho mais cheia. Eu vou falar aqui, vai ter gente que vai me ouvir, vai tacar pedra na televisão agora. No meu gosto, já até conversei com o doutor Comatos aqui algumas vezes, podemos mais ou não podemos. Comatos, muito educadamente polido, deu a opinião técnica dele. Né? Foi lá atrás isso, né, Comatos? Faz tempo que nós conversamos. Meu gosto pessoal, do que eu entendo, mas a gente tem que se respeitar. Né? Tem pessoas que não toleram, vão dizer assim, o Edu é muito fraco, está sendo levado. Então, meu irmão, se você é mais forte, me tolera, me suporta. E para minha mente, às vezes eu acho que alguns irmãos são mais fracos, então eu tenho que suportar esses irmãos. Eu tenho que dar algum respaldo e respeitar. Então, nós temos coisas diferentes. E nós temos que aprender a lidar e a conviver. Concluindo, devemos procurar cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou, na versão atualizada, preservar a unidade do Espírito. Quando diz manter ou preservar, significa que não somos nós que produzimos. A unidade não é produzida por mim e por você, ela já nos foi dada. Nós temos que preservá-la, nós temos que mantê-la. Para isso, nós precisamos pagar esse preço. Precisamos de humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros.
Sem esse conjunto de atitudes, nós vamos ter dificuldades. Em qualquer ambiente que você viver, qualquer relação humana, se você não desenvolver essas atitudes, eu e você vamos ter dificuldades de lidar com essas questões. Irmãos e irmãs queridas, aqui presentes e em casa, veja bem essa frase: a unidade tem preço. Dupla essa frase, Jesus já pagou por ela na cruz, mas nós temos que pagar um preço para preservá-la. Você está pronto para pagar esse preço? Você está pronto para pagar esse preço? Antes de você responder sim ou não, responda essas perguntas. Você tem procurado cuidadosamente preservar a unidade do Espírito? Você tem tido atitude de humildade, mansidão, paciência e suporte para com os que praticam como os diferentes dos seus? Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração, trazer revelação e mostrar se tem havido no seu e no meu coração atitudes contrárias àquilo que o Senhor nos diz. Não estou aqui para pregoar posição A ou B, se você deve ou não deve. Nós vivemos, graças a Deus, por enquanto, ou não sei se é por enquanto, ou se essa é uma fala já tendenciosa, mas temos a liberdade de acreditar e de nos posicionar. A parte disso, você tem tido essa disponibilidade de viver com humildade, mansidão, paciência, suporte para com os outros? Se você e eu não desenvolvemos essas atitudes, então nós não estamos pagando preço. Vamos orar. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Deixe o Espírito Santo falar com você agora. Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor. Vê se no meu coração tem faltado humildade. Vê se no meu coração tem faltado mansidão, paciência, capacidade de suportar meus irmãos e minhas irmãs. Vê se há em mim, Senhor, atitudes que vão contrárias à manutenção e à preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. E me ajuda, Pai, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, nas minhas debilidades, nos meus orgulhos e arrogância, presunção de achar que eu possa ser mais do que alguns, que eu sei mais, que eu creio mais. Trabalha no coração de cada um de nós, Deus. E ajuda-nos a viver de modo que nós preservemos a unidade do corpo de Cristo, tendo convicções pessoais, tendo convicções claras do que acredita, se guiando por essas convicções e tendo atitudes coerentes com ela, mas com que tange as relações, possamos viver em humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Okay. Sérgio.